Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui, seja muito bem-vindo ao Família Reinando em Vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. E a palavra que Deus tem para nós hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 7 e no verso 24, que diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Que palavra maravilhosa e abençoada que Jesus fez esse milagre. O que eu quero dizer para você nesse texto aqui? Aqui está dizendo que Jesus ele foi para uma cidade chamada Tiro e Sidom. São duas cidades, uma próxima da outra. Ele saiu dali da região da Galileia, provavelmente de Cafarnaum, e é uma distância de 65 quilômetros. E tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com você. Você sabia que no ministério de Jesus, Jesus chegou a andar durante os seus 3 anos de ministério, dos seus 30 aos seus 33 anos, mais de 5.000 quilômetros? Você sabia que na vida toda de Jesus, ele andou quase 30.000 quilômetros? Muita coisa, não é? Se você pegar pela linha do Equador e fazer a circunferência no globo, na Terra, dá 40.000 quilômetros. Olha quanta coisa Jesus andou. E quando nós falamos isso, estamos lendo a Bíblia, parece que as coisas acontecem, tudo é perto, tudo é aqui e ali, mas não é. Durante os 3 anos de Jesus, 1 ano foi apenas dele estar andando. Olha que coisa tremenda, né? De 3 anos, 1 ano, ele andava praticamente junto com seus discípulos 32 quilômetros por dia. Olha como Jesus andou para fazer os seus milagres, para propagar a palavra do reino dos céus. Tudo isso é um sacrifício feito por mim e por você e por todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus. E hoje não é diferente, por isso que eu disse, por mim e por você. Porque Jesus hoje não está aqui em corpo, mas Jesus aqui, ele está hoje aqui comigo, com você, em espírito. Porque ele deixou o Espírito Santo dele para que pudesse estar em todos os lugares do mundo. Então, em qualquer lugar, não importa onde você está. Você pode estar do outro lado do mundo, mas eu quero dizer que Jesus está aí também. E Jesus está aqui também, porque o Espírito Santo dele se move sobre a face dessa terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um amém? Tremendo isso, né? Então vamos voltar aqui para o texto da palavra de Deus. Diz que Jesus saiu ali do mar da Galileia, da região da Galileia, e foi para Tiro e Sidom. Então, o que acontece quando Jesus chega naquele lugar? Fala que Jesus, aqui em Marcos, está dizendo que ele estava numa casa, que ele queria ficar escondido, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, né? Mas a fama de Jesus já tinha percorrido todo o lugar em Israel, e ele sai para aquele lugar. E outra, Tiro e Sidom era um lugar que não era bem quistos pelos judeus, assim como Samaria também, porque ali era um povo idólatra, um povo pagão que estava naquela região. Tanto é que fala que é uma mulher cananeia, é uma mulher cirofenícia, grega e cirofenícia, tá? Então, a religião deles não era a religião dos judeus. E você vai entender
por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele saiu e foi para aquele lugar. É isso que nós temos que parar para pensar. Porque Jesus saiu de onde ele estava e foi para um lugar que, aos olhos do momento, das coisas que acontecia ali, não tinha por que isso. Porque foi um dos lugares mais distantes que Jesus foi, saindo ali de Jerusalém até lá, daria mais ou menos quase 200 quilômetros. Né? E da onde ele estava, da Galileia, 65 quilômetros. E acredito eu que o lugar mais para o norte que Jesus foi, só foi o Monte Hebron, quando ali acontece a transfiguração, mas isso também não é certo ainda, se foi neste lugar também. Mas não vem ao caso agora. O que eu quero falar com você é que Jesus vai para aquele lugar e diz que ele estava numa casa, que ele estava escondido. Né? Mateus no capítulo 15 fala um pouquinho diferente, mas eu quero falar uma outra curiosidade para você. Você sabia que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito? Depois foi feito o de Mateus e o de Lucas, e eles pegaram como referência o livro de Marcos para construir os outros evangelhos, podemos assim dizer, tá? Então vamos lá. Jesus chega naquele lugar. Ele queria estar escondido. Aquela mulher fica sabendo que ele está lá. Veja, que ela vai até onde Jesus está. Fala que ela se lança aos seus pés e pede para que Jesus faça um milagre na vida da filha dela. O que eu quero dizer e trazer para nós nesses dias de hoje? Para agora. Os problemas nos aproximam de situações que nós precisamos resolver. Então, quando o problema chega, nós precisamos resolver o problema. E às vezes, ou muitas vezes, nós não conseguimos resolver porque somos limitados na nossa capacidade, posso assim dizer. E às vezes, por nossa incapacidade, nós vamos procurar em outras pessoas. Talvez pessoas que você já ouviu, que faz algo que de repente aquilo pode te ajudar e você vai até lá. Talvez, e vamos trazer isso para dentro da religião, né? Quando ouve alguém, tem uma pessoa que faz milagre ali, tem uma pessoa que faz uma reza aqui, tem uma pessoa que faz ali, benze ali. E a pessoa está vivendo um momento difícil e ela vai, olha, você tem que dar 7 mergulhos no mar no final do ano para você começar o ano bem. E tantas coisas para quê? Para que resolva os seus problemas e as suas dificuldades, não é assim? Tanto é que fala que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, fala que ela gastou tudo que ela tinha com todos os tipos de médicos e de remédios. Ela foi em todos os lugares, mas ela não conseguiu resolver o problema dela. E é isso que eu quero dizer para você. Às vezes nós procuramos em pai, em mãe, em amigo, às vezes no médico, às vezes vamos longe, em tantas situações e não conseguimos resolver o nosso problema. E talvez essa mulher estivesse assim, essa mulher cananeia, nada conseguia expulsar o demônio da filha dela. E ela já não conseguia porque ela já se sentia incapaz, ela já se sentia numa situação que ela não sabia mais o que fazer, mas ela ouviu falar que Jesus estava lá. Olha, Jesus saiu de um lugar e foi para um outro lugar, sendo que aquele lugar que ele foi não tinha nada a ver com o seu ministério, daquilo que ele estava fazendo para os judeus, porque ele fala que ele veio para os judeus, ele veio para a casa de Israel. Tanto é que ele fala nesse texto, quando ela pede para que Jesus cure a filha dela, para que Jesus expulse o demônio da filha dela, ele fala, não, eu vim para os filhos. Né? Falando sobre Israel, falando sobre o povo de Israel. E ele diz, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Naquela época, para você poder entender um pouco, o cachorro, ele não era tido como um animal doméstico, tá? Principalmente para os judeus. Tá? Ele era mais assim para os gregos, para os romanos, né? Tinha animais domésticos, mas os judeus não tinham assim. Tanto é que o cachorro não poderia comer dentro de casa. Então, para você ver como que era diferente dos dias de hoje, né? Então, quando Jesus fala para ela que ele não poderia tirar dos filhos
para dar para os cachorrinhos, o que acontece? Olha, essa mulher, ela vem com uma resposta para Jesus. E essa resposta é que faz toda a diferença. Tá? Veja que Jesus, ele foi para este lugar, e fala que ele foi para lá para ficar escondido. Agora eu quero falar com você sobre isso. E por que Jesus quis ficar escondido lá num lugar longe, num lugar que não tinha nada a ver, tá, com o povo de Israel? Porque Jesus, ele tinha feito milagres, Jesus multiplicou pão, Jesus curou pessoas, Jesus fez tanta coisa. Mas o que acontecia? As pessoas começaram a ir atrás de Jesus só pelos milagres. Por isso que Jesus se retirou. Ele queria dar um tempo dessas coisas. Ele queria parar para pensar de como, de repente, ver como que ele ia resolver, como ele ia voltar, porque as pessoas não estavam mais indo por causa daquilo que ele estava falando, por causa do reino de Deus, por causa das coisas que ele estava ensinando às pessoas, mas as pessoas tiraram o foco da sua salvação, as pessoas tiraram o foco do reino de Deus e começaram a colocar o foco na cura. Olha, então ele sai e vai para lá para ter um descanso, ficar um pouco afastado para dar um descanso. Eu disse para você, Jesus andava praticamente 32 quilômetros por dia. Então não era fácil, pense. Você andar 32 quilômetros, eu acho que se eu andar 10 quilômetros já estou cansado. Agora 32 quilômetros por dia é a média daquilo que Jesus andava junto com os seus discípulos, né? E nos lugares a pé, e não tinha estradas boas, muitas vezes cortavam por lugares altos, por montanhas, por um chão ruim para andar, né? As roupas não ficavam limpas, o banho era difícil. Então Jesus queria ali tirar um tempo para ele dar uma descansada. Podemos conjecturar dentro disso. Mas uma mulher que não é de Israel, ela ouve sobre Jesus. E ela vai lá até Jesus pedir o quê? Um milagre. Tipo assim, não tem para onde correr, Jesus. Para onde você for, as pessoas querem um milagre. Mas é isso que eu fiquei meditando nesta palavra. Porque eu e você muitas vezes queremos um milagre, eu e você queremos resolver os nossos problemas, aquilo que nós, na nossa capacidade, não conseguimos fazer. Nós oramos, colocamos na presença de Deus. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja você receber uma promoção no seu trabalho, talvez seja um casamento, uma esposa ou um marido abençoado, talvez seja alguma coisa, não sei, tem tantas coisas nas nossas vidas que nós precisamos e às vezes nós não conseguimos alcançar aquilo, e aquilo traz ansiedade, traz um desejo para nós, e nós falamos, como que eu vou conseguir? E nós vamos e colocamos na presença de Deus. Às vezes vamos na igreja e pedimos e pedimos e pedimos e pedimos e pedimos. Dá, eu quero, eu preciso. E Jesus, naquele momento, eu acredito que ele estava cansado, por isso que ele se retirou, não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque todos estavam indo atrás dele só pelo milagre, e não por ele. Não pelo Salvador, mas por aquilo que ele fazia. É assim, nós somos assim. E Jesus naquele lugar, aparece uma mulher. E eu penso que Deus sabe de todas as coisas. E tudo o que acontece na vida de Jesus é um ensinamento para as pessoas que estão à volta dele e para as pessoas que vão até ele. Preste atenção que eu quero falar para você agora. Que nós precisamos aprender a valorizar o milagre. Sim, o milagre é importante. Então precisamos aprender a valorizar o milagre. Se apresentam 10 leprosos a Jesus. 10. Jesus pergunta, o que vocês querem de mim? E eles falam, queremos ser limpos. E Jesus fala, tá bom, então você faz o seguinte, você vai lá para Jerusalém, vai lá no templo, lá se apresenta para o sacerdote, tá? E vocês estarão limpos. Foi isso que Jesus falou.
vai até o sacerdote, porque a lei mandava que fosse feito assim. Os 10 leprosos, eles vão, e no caminhar, indo para Jerusalém, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Olhe, eles obedeceram a palavra de Deus. Eles foram, e chegando lá, se apresentaram ao sacerdote. Os 10 estavam curados. E eles curados, cada um foi para sua casa, cada um foi rever, porque eles estavam fora de Israel, eles não podiam estar no convívio da família. Imagina a saudade, imagina a alegria. Agora eu vou poder voltar a fazer aquilo que eu fazia, eu estou curado. É uma alegria muito grande. Agora eu vou poder abraçar o meu filho e a minha esposa, agora eu vou poder ajudar, porque eu estou curado. Mas a palavra diz que apenas um dos 10 voltou para agradecer a Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Valorizar o milagre. Muitas vezes nós queremos o milagre, mas quando o milagre chega, nós fazemos como os 9. Nós vamos para os nossos afazeres, voltamos à nossa vida cotidiana e esquecemos quem fez o milagre em nós. E esse leproso, que agora não é mais leproso, ele volta até Jesus e ele agradece a Jesus. Por isso eu estou dizendo, você precisa valorizar o teu milagre. Como que você valoriza o seu milagre? É quando você volta reconhecendo quem fez, porque aquele que fez é maior do que o milagre. Você entende isso? Aquele que fez o milagre, ele é maior. O milagre é apenas o começo de algo muito maior. De algo muito maior. E Jesus fala, mas peraí, não foram 10 que foram curados? Mas só você voltou? Só um de 10, só um voltou. Esta mulher aqui, ela era da cidade de Sidom. Se nós voltarmos no tempo, há muito tempo antes disso aqui, fala que havia um profeta naquele lugar, um profeta, um homem de Deus, a qual Deus dá uma palavra e ele vai e se esconde, esse profeta, porque haveria uma seca sobre a terra. O profeta Elias. E diz que durante esse tempo o riacho se secou, os corvos não estavam trazendo mais a carne e o pão, e Deus manda ele sair dali e levar para onde que ele vai? Para Tiro e Sidom, na casa de uma viúva. Quando ele chega ali e vê a viúva reconhece, vê que ele é um profeta, e ele diz, o que você tem em casa? Estou com fome. Ela disse, eu tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E ele diz para ela, vai, faz primeiro para mim. Ela diz assim, e eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer, porque não tenho mais nada. Aí o profeta diz, vai, faz primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho, porque a farinha não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. Aleluia! Ó o milagre! Talvez essa mulher, porque foi naquele lugar que ali está Tiro e Sidom, talvez ela conhecesse a história, eu não sei. Mas eu sei que ela sabia que Jesus estava lá. Talvez tudo aquilo que Jesus estava fazendo chegou até aquele lugar. E ela fica sabendo e ela vai até Jesus. E quando ela chega para Jesus, e Jesus fala, eu não vou dar para os cachorrinhos. Olha que Jesus, às vezes nós falamos isso e falamos, nossa, Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não, ele disse cachorrinhos. Cachorrinho é uma forma gentil de falar. Não é uma forma dura de se falar. Né? Mas chamou a mulher de cachorrinho. Mas Jesus chamou porque ele disse, eu tenho que trazer primeiro para os filhos. Mas o que diz em João? Vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Veja, esta mulher, quando escuta esta palavra, ela escuta essa palavra, mas ela tem humildade. E ela, com essa humildade, ela traz, essa humildade dela faz
a humildade dela se transformar em sabedoria. Porque a palavra de Deus fala que aquele que se humilha, né? Aquele que for humilhado, aquele que se humilha assim, não ser humilhado pelos outros, mas aquele que se humilha a si mesmo, esse Deus exalta. Mas aquele que é orgulhoso, Deus abate. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde fala que Ele dá graça, Ele se agrada. Aquela mulher responde: mas Senhor, da mesa do Senhor caem as migalhas para os cachorrinhos. Olha a resposta daquela mulher. Porque ela está dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor veio para os filhos de Israel, eu sei, mas uma coisa eu também sei, que o Senhor pode ter um pouquinho, muito pouquinho para mim. Apenas eu quero uma migalha daquilo que o Senhor tem, porque eu reconheço quem é o Senhor. Ou seja, ela teve humildade, ela teve uma palavra de sabedoria, ela não bateu de frente, ela não ficou achando que Jesus queria humilhá-la. Não. Ela conseguiu, sabe fazer o quê? Pegar um limão e fazer uma limonada. Ela viu a solução do problema e disse: nada vai me tirar enquanto esse problema não tiver resolvido. Eu não saio daqui. Eu quero a bênção, eu quero um milagre para minha filha. Talvez você está aí e você está precisando. Eu estou dizendo: tenha uma palavra de sabedoria, tenha humildade, reconheça quem é Jesus independente de qualquer coisa. Talvez você já clamou, já pediu, as coisas não aconteceram, mas Deus está trazendo uma palavra para o seu coração, para que você possa entender e reconhecer em primeiro lugar quem é Jesus. Jesus vem antes do milagre. Jesus tem que ser o primeiro, porque é Ele que dá o milagre. Veja que ela diz: mas cai a migalha da mesa do Senhor para os cachorrinhos. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala: olha o que Ele vai dizer aqui. Vamos lá. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Por esta palavra. Palavra de quem? A palavra que ela entregou para Jesus. A palavra que ela respondeu a Jesus. Senhor, eu sei quem o Senhor é, e o Senhor pode fazer na minha vida. Eu estou pedindo, nem que seja uma migalha, mas eu preciso da migalha. Veja que quando ela tem essa atitude, quando ela consegue fazer isso, ela está realmente reconhecendo quem é Jesus. As outras pessoas que Jesus fez tantos milagres, tantas curas, tantas coisas, já estavam buscando Jesus apenas pelo alimento, apenas pela cura. E quando Jesus ouve uma palavra de uma mulher, a cananeia quer dizer que são descendentes dos cananeus. Essas pessoas eram pessoas pagãs, essas pessoas adoravam a Baal e deuses e deusas. Veja, por isso que o povo de Israel não gostava desse povo. Porque quando eles chegaram ali naquelas terras, quando Josué chega ali, ele destrói tudo. Eles que estavam naquelas terras, eles que tinham domínio, eles tinham os domínios de tudo, eles perderam, foram destruídos pelo povo de Israel. Por isso que o judeu não gostavam. Por quê? Porque eram pessoas que buscavam outros deuses. Por isso que Jesus fala isso para ela. Mas Jesus demonstra naquele momento que tudo aquilo que as pessoas a qual ele veio realmente não estavam reconhecendo, mas que muitos que estavam de fora estavam entendendo quem ele era. Eu quero ler com você agora um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim, no verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, recompensa. Ora, sem fé. Essa mulher, ela teve humildade, ela foi sábia e ela teve fé. Ela sabia para quem estava pedindo. Ela não foi através de intermediários. Ela não foi na religião, talvez,
que aquele povo do Tiro Sidom, talvez eles professassem, mas ela foi direto àquele que resolve. Ela foi direto a Jesus. Qual é o seu problema? Vá direto a Jesus. Reconheça eles nos seus caminhos. Reconhece Jesus. E é o que vai dizer aqui, no capítulo 10, no verso 36. Por que necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação da alma. Salvação. Jesus, antes do milagre, é Salvador. Você quer o milagre? Você precisa do Salvador. Aquela mulher, ela entendeu quem era Jesus. Ela reconheceu o Salvador. Lá em Mateus capítulo 15, diz que quando ela vê Jesus, ela grita. E diz, ela vai dizer que nem o cego Bartimeu. Fala que ela grita e fala: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, ela reconheceu quem é Jesus. Reconheceu falando que ele era ungido, que ele era o Filho de Deus. Reconheceu as promessas. Por isso, eu quero que você tome uma posição. Não importa qual seja a sua religião. Não importa. Mas se você tem algo que você precisa realmente alcançar para a sua vida, o primeiro passo é ir até Jesus, como aquela mulher. Se jogar aos seus pés, reconhecer quem Ele é. E talvez, naquela hora que ela escutou um não, porque Deus tem resposta, sim, não ou espere. Essas são as 3 respostas que Deus pode dar para mim e para você. Aquela mulher recebeu um não, e não um sim. Mas ela recebeu um não posso dar para os cachorrinhos aquilo que é dos filhos. Mas ela pegou um não e conseguiu fazer aquele não ser um sim. Oh, glória! Faça um não ser um sim na sua vida. Eu quero fazer que muitos não sejam sims na minha vida, porque eu reconheço quem é Jesus. Eu reconheço que eu preciso e necessito dele, que ele é o meu Salvador. E que eu não preciso de intermediários, eu não preciso buscar em lugares que os outros disseram, vai ali, vai lá, tem ali alguém. Não, porque eu tenho Jesus e Ele está aqui agora, Ele está aí agora em espírito, o Espírito Santo dele está no nosso meio. Creia nisso, que Ele está aqui, e esta palavra é para o seu coração, que Ele está dizendo, receba Jesus no seu coração. Porque o milagre que você precisa vai chegar. Vai chegar. Eu quero orar com você. Querido Pai, é no nome precioso e maravilhoso de Jesus que nos colocamos diante de Ti. Porque reconhecemos quem Tu és, como essa mulher cananeia, que nem fazia parte de Israel, mas era uma pagã, uma gentia. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor deu uma palavra dura para ela. Mas ela entendeu e reconheceu quem era o Senhor. E ela conseguiu mudar, Pai amado, a situação. Através da resposta que ela deu ao Senhor. Pai querido, eu preciso resolver tantas coisas na minha vida. E esses que me ouvem também têm tantas coisas, talvez um milagre urgente, um milagre para agora. E talvez chegou até agora um não, nada aconteceu, mas em nome de Jesus, Pai, nós declaramos aqui agora, que o Senhor, meu Deus, vai trazer um sim para as nossas dificuldades, e transformar toda maldição em bênção. O Senhor vai transformar todo o deserto, Pai amado, em lugar de bênção, em lugar
de flores, em lugar de paz. Porque o deserto, Senhor, é lugar de passagem. E nós não queremos ficar neste lugar, mas queremos, Senhor, o melhor do Senhor para as nossas vidas. Porque hoje nós não somos cachorrinhos, mas somos seus filhos. E como seus filhos, Senhor, eu creio que o Senhor veio a este mundo mostrar para nós que em Ti, como nosso Senhor e Salvador, nós temos e precisamos tudo que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre. Revela, Senhor, ao nosso coração o Teu milagre. Se for uma cura de uma enfermidade, que essa pessoa receba. Se for uma porta aberta, seja aberta agora. Eu não sei, Senhor, o que esses necessitam, mas Tu sabes. Tu conheces o meu coração e sabes das minhas necessidades, mas eu sempre apresento diante de Ti, porque eu sei que o não vai se transformar em sim, e se não se transformar em sim, o Senhor tem uma espera, que no tempo certo o Senhor vai fazer. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, por isso eu quero abençoar, em nome de Jesus, a todos esses que me ouvem, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém? Eu quero declarar que Jesus, Ele veio para aqueles que o reconhecem. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Amém, Jesus? Não esqueça, tá? De ir no sininho lá. Não esqueça de dar um like. Não esqueça também de compartilhar, que eu tenho certeza que Jesus vai alcançar muitas pessoas através das nossas vidas. Um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau.